E aí, pessoal, seja bem-vinda ou bem-vindo aí à aula 11. E nessa aula eu vou estar falando sobre como fazer backup, né? O backup, ele é nada mais nada menos que uma cópia de segurança dos seus arquivos. Então o conceito é muito simples e eu não vou estar ensinando na prática aqui, até porque isso aqui é basicamente gerenciar arquivos. O que eu vou estar explicando para vocês são as formas de vocês fazer um backup, né? A gente tem alguns métodos aí, alguns mais seguros, outros menos seguros, cada um tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. Então a gente vai estar conversando um pouco sobre isso. Como sempre, recomendo vocês leiam o texto, porque esse texto aqui é muito completo. A gente selecionou um dos melhores textos aí da internet, então sempre leia a apostila antes de ver a aula, ou depois de ver a aula, mas a aula é mais uma pincelada, né, para tirar as dúvidas, então vale muito a pena você ler antes, né? Então, para fazer um backup, é basicamente uma cópia de segurança. Se você quer fazer um backup de um celular, por exemplo, você tem duas formas. Você pode passar esses arquivos para um computador e depois para um desses dispositivos aqui, ou para a nuvem direto, que a gente vai estar explicando. E o computador é a mesma coisa. Você pode passar os arquivos do computador para uma nuvem, ou você pode passar também para um dispositivo externo. Então, qual é o primeiro método aqui que a gente tem? É um disco rígido externo, né? É um HD externo. É um HD que você compra, ele vem fora do computador, óbvio. Ele tem uma case, né? Tem uma capa protetora e ele tem entrada USB, que você vai conectar nele e vai conectar no seu computador e vai passar os dados para ele. Então aqui a gente tem a explicação do que é um disco rígido externo e como eles funcionam, né? Lembrando que é um disco frágil, se cair no chão pode parar de funcionar, então tem que tomar cuidado. Mas tem bastante espaço de armazenamento, né? Por um preço não tão caro assim. Então compre um disco rígido externo bom e faça o backup de todos os seus arquivos nele, né? Se você quer trabalhar fazendo formatação de computador, isso aqui é essencial. Seu cliente sempre vai ter algum arquivo para fazer backup e você vai ter que fazer esse backup e você vai ter que ter espaço para isso. Então compre um disco rígido externo se você vai trabalhar com isso. Eu tenho um para mim, não trabalho com formatação, mas eu uso para armazenar meus dados ali e vale muito a pena. O segundo método é comprar um pendrive, né? Apesar que pendrives são mais caros, eles são caros e tem pouca memória, são aparelhos mais seguros, né? Se cair no chão geralmente não quebra, eles são mais resistentes a quedas e tal, mas são mais caros se você for comprar um muito grande. Mas se você não tem muitos arquivos, vale a pena você fazer backup com um pendrive mesmo. Você deixa ele guardadinho, tranquilo, lembra onde está, né? E você pode usar com bastante confiança aí, porque o pendrive geralmente nunca dá problema. A gente tem aí pendrives de 256 GB, pendrives maiores, que são carinhos também, mas vale a pena pela segurança que ele oferece, né? É como se você tivesse um SSD, né? Entre aspas, porque o pendrive ele também tem a tecnologia mais parecida com o SSD, que é os chips de memória, né, na placa dele, e isso garante mais segurança e velocidade. E também a gente tem o terceiro passo aqui, que é o armazenamento em nuvem. Você provavelmente já conhece vários armazenamentos em nuvem, talvez se você não sabe, você já usa até, por exemplo, a Google. Se você usa o Google Fotos, ele te dá a opção de fazer o backup lá. Quando você faz esse backup, você está mandando todas as suas fotos para um computador via internet, e esse computador pertence à Google. E você paga para a Google para usar esse computador, uma parte dele ali para armazenar suas fotos. Claro que tem o espaço gratuito que você pode usar, mas se você quiser usar mais, você paga para isso. E vale a pena, até se você for olhar, que você paga uma mensalidade, pouquinho ali geralmente, e você vai ter seus arquivos seguros lá. Então, armazenamento em nuvem é uma boa também para fazer backup de arquivos, de fotos principalmente. Eu não gosto de usar porque eu prefiro manter meus arquivos comigo, fora da internet, né? Mas vale muito a pena. E o ponto negativo do armazenamento em nuvem geralmente é esse, né? Aqui a gente tem os problemas potenciais, são os vazamentos de dados, né? Algumas empresas às vezes são hackeadas, isso realmente acontece. Mas se você não tem nada muito, tipo, confidencial ali, geralmente o que é confidencial você não joga pra nuvem, né? Então se você só tem foto de família, coisa assim, o que vai adiantar se alguém roubar esses dados, né? Então, essa neura de segurança às vezes é muito exagerada. Se você só tem foto ali sua, tranquilo e tal, não tem por que você ter medo de vazar, até porque caso um dia vaze, não tem problema, né? E os vazamentos são um pouco raros, né? Eles não acontecem com tanta frequência assim não, tá? Depende da empresa. A Google, por exemplo, tem muito tempo que não tem nenhum caso assim de vazamento. Então, esses são os métodos de backup que você pode fazer no seu computador. É bem simples, backup é isso, né? É basicamente mover arquivos de uma forma para salvar eles, uma cópia deles. Eu geralmente faço dois backups, então se eu tenho uma pasta muito importante para mim no meu celular, eu faço um backup dela no computador, deixo no computador, e também deixo no meu HD externo lá, porque caso eu perca o computador, tem um HD externo. Caso eu perca o HD externo, eu tenho o computador. Então, vale a pena você ter bastante backups de coisas importantes para vocês.
Então é isso, pessoal. Essa aqui é a aula de backup e até a próxima aula.